Bom, como eu disse, doutor Auri, inclume aí também, somos todos falastrões. Na verdade, a arma que todos aqui detêm é a palavra, justamente, né? E por isso, com tanta rapidez, o mesmo tempo de sempre do programa parece que foi menor. É a relatividade de Einstein. Isso é a teoria da relatividade de Einstein. E para continuar nesses debates todos sobre o processo penal, o direito penal, enfim, esta inquietação que nós vimos aqui agora com os arquivos que contam as jornadas anteriores e até outros eventos, em 97, quase o mesmo temário, porque nós ainda não conseguimos resolver. 2 minutos para cada um para o encerramento. Eu começo pelo Lúcio, comecei antes pelo Flávio, começo pelo Lúcio. Muito bem, eu acredito particularmente que a grande sacada que nós temos hoje em termos de lei é trabalhar com a questão da morosidade. Não adianta eu ter uma decisão lá no STF que leve 10 anos. Agora há pouco um telespectador fez uma referência do STJ, a mesma coisa. Nós temos hoje um problema de cumprimento do direito. Vejam só, o Estado do Rio Grande do Sul, você tem um problema qualquer, litiga contra o Estado, ganha ação, entra num precatório que não vai receber. Que história é essa? Que direito é esse? Quando nós falamos, por exemplo, de uma reclamatória trabalhista que leva 5, 10 anos, que direito é esse? Quando nós estamos fazendo referência ao mensalão, que direito é esse? Não me adianta vir o direito tardio se neste momento eu não tenho mais como trabalhar a eficácia. Por isso, eu acredito particularmente que a grande sacada é que se nossos legisladores tivessem um bom nível de inteligência, começarem a trabalhar com as leis, que são leis pontuais e flexíveis, leis com uma certa abstração, capazes de se adaptar a esta metamorfose da sociedade. Não vejo com bons olhos, não espero que venha através do projeto de lei lá do Senado, cujo autor é o Sarney. Não me parece que o José Sarney tenha condições ainda de legislar, mas a esperança é que nós, numa próxima etapa, tenhamos legisladores em condição de levar à frente. Muito obrigado ao Tairone Dentsuk, Giovanni Luz e Arlia Guiar Ribeiro, os telespectadores que vieram por e-mail agora no penúltimo bloco. conversas.cruzadas@tvcom.com.br, sempre à disposição de todos, assim como o Twitter, @Conversa Cruzada. Torne-se um seguidor. Ponha lá, que vai nos seguir. Follow, né? Venha com a gente. Venha no @Conversa Cruzada e viva a realidade deste programa. Flávio, por favor, teus 2 minutos. Bom, eu acho, Lúcio, que tu tens esse tema que tu está explorando, tu tens evidente razão. Quer dizer, quanto mais tempo se leva para uma decisão judicial, mais prejudicadas estão todas as partes. E a sociedade como um todo. Mas o problema aqui que nós discutimos com relação aos projetos é o tempo que tramita o próprio projeto. Quer dizer, nós começamos com o tempo legislativo. O tempo legislativo. Quer dizer, nós temos projetos aqui que ficam 10 anos nas casas legislativas e acabam não sendo aprovados. Ou quando são aprovados parcialmente, ou traz alguma coisa, faz a colcha de retalhos que se referiu ao... É possível que mude com tiririca agora? Pode ser. Então, quer dizer, nesse período, nesse tempo que nós temos, nós não conseguimos inovar em nada. Né? Então, por isso que os novos temas, que tu bem disseste, tanto da jornada como de outros eventos que estão ali de 10, 15 anos atrás, são exatamente os mesmos. Porque nós não conseguimos alterar a legislação. E não alterando a legislação, nós estamos sempre revivendo o problema que era o crucial naquela época, é crucial agora. Então, nós temos que melhorar o nosso sistema legislativo. Se isso não acontecer, nós não vamos conseguir alterar o Código Penal, não vamos conseguir alterar o sistema penal do país. Pedro Kim. Bem, Brito, eu quero dizer que nutro ainda uma pequena esperança de que o sistema possa melhorar, porque há um diferencial, Lúcio, nos últimos tempos aqui no Brasil, nessa questão legislativa, e inegavelmente o Congresso Nacional, ele se mostra deficiente na consolidação de projetos de lei, mas há um diferencial que eu percebo, talvez o próprio Congresso reconhecendo isso, tenha aberto mais espaço a comissões de juristas. Isto está no Código Penal, isto está nesse projeto do CPP. Aqui do Rio Grande do Sul, o professor Auri contribuiu muito no início dos debates, o professor Bosque, o professor Nereu Giacomoli,
foram levar os seus conhecimentos, são estudiosos na matéria. E esta questão, Brito, da comissão de juristas pode dar uma luz ao Congresso. A gente verifica no texto vários e vários dispositivos que eu estudei para vir aqui hoje, revisando o texto. O Congresso não teria condição técnica de constituir, de elaborar. Isso vem da comissão de jurista, que tem essa noção mais global do sistema. Então, enfrentando a tua pergunta e concordando com a Auri também, a questão é realmente uma concepção globalizada de legislação. A história do processo penal brasileiro demonstra que, geralmente, as alterações pontuais, elas logo na sequência são novamente alteradas. Agora nós tivemos a reforma de 2008, vai mudar o texto do projeto. A lei das cautelares muda o texto no projeto. Então, a lei das cautelares, talvez ela vigore 1, 2 ou 3 anos se esse projeto for aprovado, e ela já vai ser mudada de novo. Então, se nós tivermos uma concepção global de sistema, de uma estrutura melhor de processo no sistema acusatório, eu creio que nós vamos evoluir. Muito obrigado pelo convite. Doutor Auri, por favor, o encerramento é seu. Eu acho que o Peruquim foi muito feliz nessa leitura final dele, e eu diria assim, Marcelo, eu não sou tão otimista em relação à entrada em vigor do Código de Processo, mas tem um detalhe, as pessoas precisam entender. A comissão de juristas faz um projeto, se discute, aquilo vai para o Congresso e é retalhado. E existe uma linha de tensões, ou melhor, existem tensões políticas e de poderes institucionais muito fortes, que retalham a legislação. Então, enquanto a gente está discutindo questões jurídicas, muitas vezes está discutindo lá lobby de instituições. É a associação disso versus a associação daquilo, é a associação não sei do que, e aí o Ministério Público assume a investigação ou não assume, e vai o lobby da polícia, vai o lobby do MP, vai o lobby da JUF, vai o lobby, e o que menos se discute ali muitas vezes são questões sérias como qual é a melhor técnica legislativa. O que é melhor para o país? Não. No Congresso Nacional o que se discute é o que é melhor para cada setor. E é por isso que é muito difícil. A gente trabalha sério, chega lá e as tensões de poderes corporativos retornam tudo e mudam tudo e retalham tudo. E você falou muito bem, quer dizer, a lei das cautelares não aproveitou o que estava no PLS 156, puxou um projeto de 2001. Agora, se passar o PLS 156, muda de novo. Não há seriedade legislativa. E para encerrar, o Lúcio falou de tempo, e é um tema muito importante. Eu estudei bastante Einstein quando trabalhei com prazo razoável, porque a gente tem que trabalhar com o princípio da relatividade. A teoria da relatividade é tudo. Cuida e o Einstein os neutrinos, estão terminando com a teoria da relatividade. Mas Einstein é genial, Einstein é genial. E ele dizia, para você compreender tempo, ele explicando isso para a empregada dele, quando você está lá no muro com o teu namorado, o tempo voa. E ela diz, é verdade, o tempo voa. Então agora você pega e senta na chapa quente do fogão, que vai ver como o tempo se arrasta. Então quer dizer, 1 hora lá no muro é uma coisa, 1 hora sentado na chapa quente do fogão é uma eternidade. Isso nos remonta à ideia de tempo no processo, o tempo do processo, o tempo intramuros, o tempo extramuros. Para quem está no Central hoje, nessa noite fria, 10 minutos se arrastam como se fosse uma eternidade, como se fosse horas. E para nós aqui o debate passou em 2 horas voando. Isso é relatividade. Quer dizer, para quem precisa do processo penal, o tempo voa e a decisão não sai. E para quem está dentro do processo, o tempo se arrasta e a decisão não sai. Ou seja, as coisas não funcionam e nós temos uma tensão einsteiniana muito grande no tempo do processo. E mais importante, Einstein dizia, né? Que época triste essa nossa, em que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Nós temos um imenso preconceito em relação ao novo. Quando nós nos colocamos a discutir um novo júri, um novo processo, e existe uma resistência gigantesca. O novo não supera a resistência. É um preconceito que nós temos que realmente mudar. Muito obrigado, muito boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos convidados. E vem chegando aí o Jornal da TV Com a Simone Lázari. Muito bem, com a Simone Lázari. E nós voltaremos amanhã às 10 horas da noite. Pela manhã, às 9 horas, Conversas Cruzadas em reprise. E na quarta-feira já estará de volta o Lazer Martins, que está em Santa Rosa, participando da Fena Soja, onde a RBS realiza amanhã o Jornal do Almoço da RBS TV. Certo? Muito obrigado. Boa noite.